Olá, meus amigos, mais uma vez aqui estamos, já no último mês do ano, né? A gente continuando nossos estudos, o livro Vida e Sexo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 15, sobre as desvinculações. Então, como de costume, vamos acompanhar mentalmente a prece que nossa irmã irá fazer para nós. Mestre Jesus, amigo querido, estamos mais uma vez reunidos para mais uma tarde de estudo e de paz. Nós só temos que agradecer essa oportunidade e agradecer a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, aos amigos espirituais que estão sempre conosco, nosso anjo da guarda, pedir que continue conosco, nos abraçando, nos envolvendo, dando força e coragem para seguirmos a nossa caminhada. Peço também para as pessoas que deixaram os nomes nas caixinhas, os encarnados e os desencarnados, as pessoas que estão assistindo em casa, que possam receber a paz e a luz. Mestre Jesus, continue nos abraçando, nos envolvendo com seu amor, com a sua paz, com a sua luz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, vimos a semana passada sobre as vinculações, né? Hoje nós vamos ver as desvinculações. Interessante, Emmanuel até coloca umas coisas aqui um pouco complicadas, um pouquinho, a gente tem que desmiuçar mesmo para a gente entender o que quer dizer isso aqui, né? Então, para muitas pessoas aqui na Terra, nós que estamos aqui, cada um com a sua programação, às vezes nem sempre aquilo que programamos no mundo espiritual chega aqui para a gente, já que nós mudamos aquela programação, aquele projeto, e vai chegar esses desacertos, chega num ponto que tem que desvincular. É um caso interessante, às vezes um ama demais e o outro de menos. E aquele que ama de menos não está suportando mais a convivência. Então, aquele que ama demais vai ter que entender que às vezes precisa se desvincular em prol de algo maior no futuro. Uma coisa é complicado no nosso ser humano, nós como humanos, nas nossas decisões. Então, para muitos companheiros nossos aqui da Terra, a desvinculação do campo afetivo é a prova das mais difíceis que existe, de se desvincular. Às vezes tem que abrir mão de algo para que não se torne pior, porque você não pode obrigar ninguém a te amar. E como você não gostaria que também ser obrigado a amar alguém. E isso ocorre muitas das vezes por um desvio do planejamento reencarnatório, dado o nosso livre-arbítrio. Aquela história que nós já falamos aqui. Está programado para uma, chega aqui, uma está tão feinha, não dá. Parece que não está ornando, né? E desanda. E aquilo ali, falta raiz um pouco daquela coisa. Os casamentos nós já vimos aqui, torna-se um casamento sacrificial mesmo, difícil, que vai levando até um certo ponto, quando não dá mais. E a desvinculação é muito interessante. Ele fala, mas desvinculação, divórcio é a mesma coisa? Não. Você pode divorciar e continuar vinculado do mesmo jeito. Como você vincula no divórcio? Pelo ódio, pela raiva, pelo ressentimento e até pelo amor também. Quer dizer, separa corpos, mas a parte espiritual ainda fica ligado, e a gente vê muito disso, né? Um dos cônjuges a vida inteira desejando mal com o outro, sofrendo que o outro ou a outra está com o outro, aquela não desvincula. Então passa a vida inteira esperando que o outro vai voltar. Exatamente. Então, essa desvinculação é a desvinculação espiritual mesmo. Você entender, eu amo, mas ele não me ama, ou ela não me ama. Tudo bem, não tem jeito. Então, abre mão, desvincula-se disso. Então, é muito interessante. É bem difícil. Muito difícil, é uma da prova muito difícil. Desligamento do grupo familiar, distância da convivência, hora da diferenciação de alguém perante outro alguém, tudo isso aí engloba situações que todos nós estamos sujeitos. Ou já passamos, ou estamos passando,
ou iremos passar. Então é muito complicado. Então, aí Emmanuel começa aqui com a questão 205 do Livro dos Espíritos, que diz assim: há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, com fazê-los anteriores à existência espiritual. Então, é uma pergunta difícil, até a pergunta é difícil de entender. Então, eu peguei uma outra aqui, do livro, que tem várias traduções do livro. Então, eu estou achando essa tradução aqui do livro, aqui do centro, mais interessante. Então, essa pergunta que fala aqui, ó, com fazê-los anteriores à existência atual, fica um pouquinho difícil da gente entender. Então, vamos ver o que a outra diz aqui, ó. Segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os remontar às existências anteriores. Voltar nas existências anteriores. Por quê? Porque eles acham que a reencarnação traz, está dizendo aqui, que destrói. Por quê? Traz os nossos defeitos, as nossas pendências do passado, que são feitas exatamente. Para quê? Com o intuito de agregar, de perdão, de tolerância, de tudo isso aí é a função da reunião dos grupos familiares com a reencarnação. Você vai receber pessoas que foram inimigas do passado, que vem e chega. Então, é interessante a gente pensar que isso aí realmente... Então, quem é contra a reencarnação fala, não, mas você só contra, por que vai trazer um inimigo para morar com você? Nós já sabemos que faz parte do nosso processo evolutivo. Então, precisamos pensar nisso. Então, a resposta é a seguinte, a reencarnação, ela os amplia, em vez de destruir, ela amplia em vez de destruí-los. Baseando-se o parentesco em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. Lógico, tem também as afinidades, então são bem mais fortes esses laços. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, pois no vosso vizinho ou no vosso criado pode encontrar-se um espírito que foi do vosso sangue, porque é aí que está. Foi do sangue numa outra, agora, talvez nessa não seja, ou vice-versa. É complicado a gente entender isso. Então, essa desvinculação, na medida que nós vamos lendo aqui agora, para saber, quero fazer bastante perguntas, não entendeu, vamos pensar junto, porque realmente para a gente chegar num consenso daquilo que Emmanuel está dizendo para nós. Então, o que ele diz aqui? A desvinculação entre os que se amam, com a necessidade de sanar os enganos e os erros do amor, assume habitualmente o aspecto de dolorosa cirurgia psíquica. É exatamente. Então tem certa coisa que tem que desvincular, que não tem como mais. Tem situações que chegam num beco que não tem como. Então tem que saber, aí tem que usar aquilo que a doutrina fala muito, né? O bom senso. Tem que chegar ao bom senso e verificar o que pode ser. Então, por semelhante razão, a divina sabedoria concede às criaturas tempo e condições renovadas da preparação gradual do acontecimento. Ou seja, é o amadurecimento daquela situação que vai chegando num ponto, né, que vai tentando tudo. Isso você está falando de relacionamentos complicados. Familiar, exatamente, familiar. Ou também, nem não seja abusivo, é o que eu estou falando. Chega, meu Deus, é escolha, eu pensei que eu amava, não amo mais. E aquela pessoa ama um cônjuge ama muito e o outro ama de menos. E aquilo vai ficando naquela pasmaceira, e como é que faz? Chega num ponto que tem que ter essa desvinculação em prol, ou seja, adiando situações, ou porventura também que já esteja completa, que a gente não sabe. Porque muitas vezes que você fala, acabou, pode ficar para outra, mas nem sempre é para outra. Não tem mais necessidade de aquilo. Chegou naquele ponto, encerrou. Então, cada caso é um caso. Cada um de nós tem uma história que não se repete. A minha história não é igual à sua, então não se repete.
É a história milenar que nós temos, que já viemos carregando desde que nós começamos a entrar no reino hominal. Então, vemos trazendo os tombos, os levantamentos, tudo está gravado dentro de nós. E chega. Então, essas pessoas que magoamos ou fomos magoadas, a doutrina fala que Deus não condena e não perdoa ninguém. Nós temos que refazer aquilo que erramos, ou melhor, que falhamos. Em algum momento da nossa caminhada, nós vamos ter que nos reconciliarmos com o nosso passado. É uma situação. E dentro disso aí, muitas das vezes, exige até que uma desvinculação para que não acrescente mais débitos lá na frente. E essa desvinculação, se já terminou, tudo bem. Se não, numa próxima oportunidade, vamos nos vincular de novo, né? Uma nova oportunidade, e vamos seguir adiante. Então, é uma complexidade tremenda a nossa vida. Então, por isso, a gente tem que ter sempre o bom senso na vida, sempre avaliar. O sentimento de posse é algo que atrapalha muito os relacionamentos na família. Não é só posse entre marido e mulher, não. Posse entre pais e filhos e pais. Posse doentia, apego doentio. Que os pais se apegam tanto que querem viver a vida dos filhos. Aquilo que não foi, quer que os filhos sejam. Nem que o filho não tenha aptidão para aquilo, quer que faça. Tudo isso aí faz parte do nosso passado que vem chegando. Para quê? Para que nós possamos equilibrar essa situação e seguirmos adiante. Então, muitas das vezes, há necessidade desse intervalo, né, que a desvinculação ocorre. Então, veja bem, essa desvinculação, via de regra, se verifica numa constante digna de nota. A posição de pais e filhos, incluindo-se nela pais e filhos adotivos. Filhos adotivos também. Uma vez que, no enternecimento do lar, todos os jogos da ternura são colocados na mesa do cotidiano, revestidos de encantamento construtivo. No fundo, porém, da personalidade paterna ou do maternal coração, descansam os remanescentes de grandes afeições do passado. Grandes afeições do passado. Às vezes desequilibradas e menos felizes, trazidos de outras instâncias nos domínios da reencarnação, onde ocorrem os desvios sexuais dentro da família. Pais e filhos e filhas, mães e filhos, irmão com irmão. Muitas vezes, né, Cláudio, são amantes que reencarnam. Exatamente, com certeza, é isso aqui, grandes afeições. Exatamente. Tem uma obra que eu não sei se é o Domínio da Mediunidade, não me lembro, não recordo certinho, mas lá fala de um pai que ele tinha uma amante, depois reencarna com um filho, aliás, são duas, e tem um menino, não sei se eu lembro desse caso, e aí o menino era o amante da mulher. Então ele odiava o menino e amava as meninas, só que ele arruma outra pessoa, desinteressou pelo lar e planeja matar a companheira para poder ficar com a menina, com as meninas. Só que a cidade tira as meninas fora do corpo físico e mostra. E aí a mulher acorda, né, e acha que ele ia suicidar. Na verdade, ele ia matá-la. No próprio livro Nosso Lar, a mãe do André Luiz, É. ela reencarnou e as duas amantes do marido vieram como filhas. É. Então, essas coisas, dada a nossa imperfeição, ocorrem naturalmente para sanar essas escabrosidades, podemos dizer assim, do passado. E muitas das vezes a pessoa não consegue. Então, aí que, nesse caso da desarticulação, entra num caso bem mais forte. É complicado. Eu não sei se eu estou errada, mas eu acho assim, que a família nossa espiritual é uma só. Uma só. Nós aqui na Terra temos nossos ciclos, né, de família, mas eu penso assim, que no caso, por exemplo, se a pessoa abriu mão, eu acho que para ela desvinculou, aí ele vai resolver esse problema com outra pessoa, não é? Igual, por exemplo, no caso desse que eu trouxe. Ela resolveu o problema dela, porque ela aceitou ele com as imperfeições, recebeu as amantes, e ele não quis. Então liberou ele para ele resolver a vida dele do jeito que quiser. Desvinculou.
né? É uma desregulação. Para evitar coisas piores, né? Exatamente. Tanto que ele ia cometer um assassinato. Então, olha a complexidade que nós temos na vida. O que é o nosso íntimo, né? Aquilo que está dentro de nós, com todo o conhecimento que nós temos, da vivência que tivemos, ainda somos imperfeitos. Nós temos ainda muita negatividade que às vezes aflora, que nós achávamos que já tivesse resolvido e não resolveu. Até que nós somos postos à prova. Acho que esse tipo de conhecimento que a gente está tendo, essa noção, ajuda também a gente a julgar menos as pessoas. Exatamente. Claro que não justifica um excesso, alguma coisa e tal. Mas às vezes a gente vê essa notícia e fala, nossa, mas não presta, mas é isso e aquilo. Mas olha quanta questão envolvida tem naquele ato, às vezes impensado. Impensado. Que ele teve de fazer. Exatamente, porque está muito latente dentro dele. Precisando disso, a gota d'água para desabrochar. E aí a gente vê. É pai que estupra a filha, que faz... Mas filho. isso também, Clédio, vem muito de vidas passadas que a gente traz e as consequências. Mas é só de vida passada. Então, e as consequências, muitas vezes, desabrocham nessa vida ainda, né? É. Mas é isso. Então, olha como que a gente é posto à prova, no momento certo. Então, tem certas coisas que não tem como você escapar. Chega. Se você tem discernimento e bom senso, olha... Chega justamente para te testar mesmo. Para testar, para testar. Você vai ser capaz de resistir aqui. É complicado, viu? Então... Maria. O Cleiton, eu às vezes converso com pessoas e falo assim, pessoas de mais velha, idade média, jovens, e falo assim, a pessoa contém uma mediunidade muito aflorada, que é difícil conviver com essa pessoa. Por exemplo, é casamento que não vai em frente, às vezes os pais com os filhos. Aí eu já vi gente dizer, a pessoa que é muito esclarecida espiritualmente, que é muito aflorada, ela fica muito só, porque quem está ao redor é muito difícil de entender. Isso tem fundamento? Olha, eu acho... O que você acha? Olha, eu acho que a mediunidade é para ser educada. E cada médium é responsável por si mesmo, por seus atos, pensamentos. Exatamente. Uma vez que você tem essa educação e disciplina, você não vai prejudicar ninguém. Aí ela respondeu perfeitamente. Exatamente. O médium tem a obrigação de se educar. Sabendo da capacidade, senão ele vai... A vida dele... Fazer um trabalho sério, né? E aí é o grande das obsessões, começam médios obsediados. Por quê? Porque ele não educa, ele se acha às vezes, torna-se um pseudo-sábio às vezes, que tem tudo, e quem está sendo... Que influência espiritual que ele está recebendo? Aí sim começa a desandar. Eu vou só completar. Eu acho que essa educação é de todos nós. Com certeza. Independente de qual faculdade que você tenha desenvolvido ou não. Mas no trabalho mediúnico, a sua obrigação é muito maior. Mas não tenha dúvida, não tenha dúvida disso. Olha, o canal é aberto, é o pensamento, é pelo pensamento que nós atraímos. E o pensamento, aí é uma coisa muito interessante que eu vi um dia desse. O pensamento passa 70 a 90 mil pensamentos por dia. Então você pensa coisa boa, coisa ruim, tudo você pode pensar. Sem consequência, mas a partir do momento que um pensamento você mantém a vontade, e é isso, você manifestou a vontade, aí esse pensamento vai gerar consequência para você. Por quê? Porque ele vai, se você está expressando aquilo que você pensou, passou, acabou, não gera consequência. Então o vigiar e orar é quando você para e começa a maquinar aquilo. Chegou uma vez, duas, três, quatro. Já é um processo É obsessivo. monoideia. Monoideia. Começou um processo obsessivo. Sim. Você vê a ideia, você não trabalhou? É um processo simples, né? Ele só vai... E o nosso livre-arbítrio para as escolhas, se você colocar algo, por exemplo, uma traição do casamento, por exemplo, nós estamos falando de vida e sexo, é isso aí. Se ele começar a pensar
Poxa vida, aquela mulher lá, minha vizinha, ou meu vizinho, tal, tal, todo dia, manifestando desejo. Você manifestou desejo, você já está criando forma de pensamento. Já atraiu pra si. Já atraiu. E aquilo ali, dada a força do pensamento, você consegue. Tanto para o bem como a força do pensamento. É isso, a força nem não é do pensamento, é do desejo, do pensamento que criou o desejo e que fez aquilo ali. E que vai desandar. Por quê? Porque aí você vai dar vazão a algo que era para você se refrear. Que eu O penso, engraçado é que você está falando, a gente tem essa força toda pro bem e pro mal. Sim. Mas é tão mais fácil a gente usar ela pro mal, né? porque o mal vai dar o prazer mais rápido, né? É o mais palpável. É tudo aí. E aquilo ali, às vezes, por uma coisa impensada, você destrói um relacionamento, destrói uma família e vai. Na verdade, vai falando que traz mais fácil, né? É por causa do nosso passado, né? Porque a gente já vem fazendo isso tantos milênios que a gente já faz no automatismo. Eu acho que é porque nós estamos nesse mundo de provas e expiações justamente para isso, para dominar nossos instintos, para poder evoluir, né? Não é fácil. A gente é posto à prova todo dia. Todo mundo faz. Pensa assim, a gente fala assim, mudar hábitos é muito difícil. Mas se a gente colocasse essa mesma força que a gente tem para fazer coisas erradas, para mudar esses hábitos para coisas boas, né, ficaria mais fácil. Cada um tem que fazer isso por si, que daí a gente vai viver num mundo de regeneração. O que é o hábito? É algo que você vai devagarzinho, até chegar num ponto que ele vai começar a mandar mais em você do que você nele. Exatamente, você tem um hábito, você tem o mesmo trabalho que a reencarnação traz, é isso aí, devagarzinho, na sua evolução, você vai eliminando esse desejo do pensamento. Devagarzinho as coisas. Fácil não é, né? Não. Você tem que vigiar cada pensamento, cada atitude, né? Pensamento tornou-se... Tem que começar. Os pensamentos tornar-se um desejo ou intenção, pronto, esse aí já vai dar consequência. Agora, pensar, aquela coisa inconsequente, são 90, 50 mil pensamentos por dia. Se vigiar diante das situações que vão ser colocadas diante de você. Mas a partir também, né, do momento que a gente começa a pensar muito, aí você para, né, começa a refletir, opa, vamos, né, alguma coisa está errada, eu não quero isso para mim. Por que nós estamos falando isso aqui? Por que eu estou falando isso aqui? Porque o livro aqui é Vida e Sexo, nós estamos falando isso aqui de libido mesmo, né? Libido, de energia sexual, que a maioria dos pensamentos são canalizados nesse tópico. É um dos grandes tópicos, como a riqueza, a desonestidade, mas a parte sexual é que realmente é a energia sexual é a mais forte que existe. Por quê? Porque é feita para a preservação da espécie. Então, ela tem que ser, o instinto dela é para preservar mesmo. Então, ela é forte, mas tem que ser dominada. Quer dizer, um cavalo que não é domado, você não consegue segurar. Mas a partir do que você doma, você pode montar, é para correr, ele vai disparado, é para parar? Para. Já aquele que não é domado não tem como, não tem controle. Então, a energia sexual é assim. Ela existe, é forte, necessária, mas tem que ser domada. Pelo nosso, lá de dentro, nosso íntimo tem que ser doado. Mas então, Cléber, e essas pessoas, por exemplo, é casado, né? Aí começa a olhar o outro homem, por exemplo, né? Uma mulher que é casada, começa a olhar outro homem, começa a cobiçar. Aquilo lá... Já criou o desejo. Então, mas aquilo lá é porque ela já tinha no íntimo aquela predisposição ou é por quê? Mas já vem, é o que ela falou, nós já trazemos de nós dentro. Tudo isso nós trazemos. Já erramos, entre aspas, né? Já erramos muito no passado e vem agora. Por que tem que estudar? Por que a gente tem que estudar? Espíritos amai-vos e instruí-vos, exatamente para a gente nos conhecermos. Não para apontar erro do próximo, mas para olhar para dentro de nós e ver o que nós precisamos melhorar. É fazer aquele negócio, aí entra o pensamento que você falou. Vem o desejo, aí vem o pensamento. Aí qual é o custo-benefício disso? Você tem que questionar. Não sei se eu estou errado. A gente pensa, não adianta. O pensamento vem. Vai vir mesmo. Vem. Mas a gente tem que ter a consciência, não, pensei, deixa isso para lá e vamos viver a nossa vida séria para não trazer aquilo, ficar fomentando ali cada vez mais. Sim.
Mas pensar a gente sempre vai Né? É pensar. isso que eu tô falando pra você. Mas é o que eu estou falando, o pensamento sem a sem o desejo, sem a intenção, é pensamento. Ele flui naturalmente. Como você está sentado olhando lá, passa uma nuvem, você olha, você não focou. A partir do momento que há o desejo, a intenção, aí sim você se torna responsável e cuidado por aquilo que pode ocorrer. Mas ainda tem mais um agravante, porque às vezes a gente fala assim, mas o pensamento é meu. Não. Nem sempre. Tem uma nuvem de testemunho do nosso lado, acompanhando, e muitas vezes o pensamento vem e nem era meu. Aí depois você vai, mas por que eu Mas aproveitou o quê? Eles aproveitam o quê? Aquilo que está dentro de nós. Achou a brecha. A brecha, exatamente. O primeiro afã do pensamento vem de você, daí eles agravam. Eles nunca podem pôr na tua cabeça o que já não está dentro. Exatamente, Achou a exatamente, brecha, exatamente. Então, e essa brecha é exatamente aquele lance. Você achar alguém bonito é natural, a beleza. A pessoa bonita tal. De repente você Tudo fala, bem. Mas por que essa pessoa não pode ser minha? Pronto, já começou. Tá beleza. Mas a partir do momento que você começa a sentir atração por ela, aí já muda de figura, né? Então, mas aí tem que ver o tipo de atração que é essa. É uma atração Eu sexual? ia perguntar agora assim, mas e no caso das fantasias? Fantástico. Entra dentro do quê? Mas exatamente. Agora, se fantasiar algo, tudo bem. Mas se você fantasiar algo todo dia com a mesma pessoa, lá com o Brad Pitt, lá com a Angelina Jolie. você não vai falar, você vai ter algum parecido. Angelina Jolie. Mas isso daí é mais ou menos uma coisa que eu ouvi o Santos falar, né? Você falar assim, é um pensamento, assim, só né, uma imaginação, assim, eu adoro bombeiro, por exemplo, né? E fica pensando que seu marido é um bombeiro, tudo bem. Mas a partir do momento que você começa a fixar aquilo na mente, achar que aí é diferente, né? Por quê? Porque às vezes nem você não faz, fica só na imaginação. Tudo bem. Mas a brecha está. Naquele momento, não aconteceu nada. Está na sua imaginação. Mas a brecha vai chegar no outro. E por que não pode ser? Aí já. Mas tem uma coisa também. Aí já olha, começa a de pôr acordo- defeito no marido. Aí não, aí a gente Ele começa não a tem pensar sangue, que né? Essa legião de testemunhas que nós temos também, ela varia muito de acordo com a tua evolução espiritual. Lógico. Se você está no nível melhor, a tua legião de testemunhas serão de acordo com o teu nível. Se você conseguir Se brecar você estiver pensando espiritual. lá embaixo, aquilo, você brecou, aí, agora, se você normalmente pensa mais elevado, essa legião de testemunhas também serão mesmo. Sim, mas nós não podemos esquecer que nós temos inimigos que nós Não, fizemos no passado Com que estão ao certeza. extremo, Mas se Então. você vive esperando a oportunidade. no cotidiano, na vida, Eu assim, acho, não sei se eu estou entendendo bem. Você está querendo dizer assim, na balança, se você tem pensamentos mais bons do que ruins, mesmo que você tenha aquele que de repente pode te levar a uma perdição, te arrasta, de repente ele não vai ser vencido porque você tem mais bons do que ruins. consegue. Agora, se você pensa ruim aqui, se você tem uma fantasia ali, se você tem uma obsessão aqui, Entendi. os maus dominam os bens, Quer ver um bons, exemplo a disso? tendência aí eu No acho que é livro- você ser mais livro atacado. do ano, Sim, com certeza. aquele moço ele vai naquele feiticeiro para fazer mal para Pra a Célia, filha, né? filha do Emmanuel, né, do Leixo, do Leixo. E o feiticeiro fala para ele: infelizmente eu não vou conseguir fazer isso. Por quê? Porque ela é cercada de uma nuvem de espíritos. Então ele não consegue chegar, entendeu? é muito interessante. Eu fico pensando também a moral, a formação, a criação do ser humano envolve muito isso. Mas é lógico. Porque eu não vou ficar saindo vendo um homem bonito, olha que maravilha que ele é. Eu tive uma formação. Eu sou casada, eu tenho meu lar, eu tenho a minha família, meu pai, meus irmãos, meu sobrinho, meu marido. Eu não sei se eu penso assim. Mas a moral é fantástica, é isso aí. Porque a moral não vai te desviar o pensamento assim. Agora, se você não teve uma formação, não teve nada, você está igual um papagaio, ó. Aquelas
Vai conforme É o perigo. A formação moral, lógico que pesa. Nós já vimos isso aqui. pensa, É, pensa muito. lógico. A obrigação muda dos pais, aí. Você levanta de manhã pensando, eu tenho um marido, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho meus filhos, eu tenho a sociedade, eu tenho Deus. Tem as obrigações de casa, né? De casa não vai tempo para pensar, que maravilha que ele é. Claro que não. Aqui não tem tempo para isso, não. Será que pega? É verdade. Não, mas você tá certo, Maria. Será que tem? Tem gente que acha tempo, né, Cleber? Tem gente que acha. Tem. Não são todos. E como acha, né? E tem bastante. Tá bem na fita, viu, Evandro? A mulher não tá tendo tempo, não. Preciso saber onde que eu tô. Você tá bom. Você tá tranquilo. Aquela ali não tem Brad Pitt, não. Ali, ó, tem Brad Pitt que desvia ela do caminho. Não, agora, você admirar o belo, isso não tem nada a ver, né? Quer ver, ó, é muito normal. Você admira até uma mulher bonita. Lógico, lógico. Você admira uma mulher linda, meu Deus, que corpo perfeito. Exato, é uma coisa. Agora, o desejar já é diferente. É diferente. Outro dia a gente estava assistindo, não sei se era um filme, eu falei, nossa, que moça bonita, né? Perfeita. Mas ué, é natural, ué. Aí que eu falei, coitada, né? Essa prova aqui essa prova é difícil. Deixa eu ler um pouquinho. Senão o negócio aqui. Ai, gente, eu falo muito. Não, tá bom, é esse mesmo. Estudo é para falar mesmo. Aí eu falei em libido, aí, ó. A libido, ou o instinto sexual, na forma de energia psíquica, tendente à conservação da vida, permanece, em muitos casos, na carícia dos pais, vestida do veludíneo manto do carinho e beleza, mas o amor é ainda no ádito, ou seja, lugar secreto. Ádito é lugar secreto. Do espírito, qual fogo de vida que se nutre no próprio lenho, no seu próprio tronco. Então, aquele carinho, às vezes exagerado, reminiscências do passado. Que pode ficar só no carinho, demonstrar o afeto do pai para a filha, ou vice-versa. Ótimo, deduz do carinho, sem a conotação sexual. Mas também pode existir a conotação sexual também, desandando situações. Olha para vocês verem como é complexo. Como é complexo. Isso não é só pai e filha, no grupo familiar. No grupo familiar. Quantas vezes nós vemos histórias horripilantes de tio, de primo, de coisa, fazendo coisas. Então, é complexo, né? Por sua vez, nos entes queridos que retornam à estação da esperança doméstica, que reencarnaram, essa mesma afetividade reponta insopitável e genuína, conquanto metamorfoseada nos brincos da infância. Começa na infância, né? Olha, é muito difícil. Eu tem hora que tem umas palavrinhas aqui que, né? Vocês me ajudem aí. Veja bem, os pequeninos, porém, recém-vindos da amnésia natural, ou seja, o véu do esquecimento, que a reencarnação lhes impôs, não conseguem esconder as próprias disposições no campo das preferências. Aí a filha ligada no pai, e as afinidades instintivas que nós vimos, das vinculações que nós vimos a semana passada. Né? Algo natural, que o véu do esquecimento tem, mas o instinto ainda tem essa afinidade. Tem filha que detesta a mãe, tem filho que detesta o pai, sabendo exatamente o porquê da reencarnação, porquê na realidade. Nós espíritas sabemos que existe algo que não é acaso, é consequência, que precisam ser sanadas através da reencarnação. Claro, o nosso dirigente lá de Belo Horizonte, a gente desencarnou, mas para a gente ele continua dirigente. Ele sempre trabalhava assim, muito assim. Pais, não fica pegando muito suas filhas, abraçando muito, porque a maioria, às vezes, eram amantes, para não, né, criar um vínculo pior, né? Ele trabalhava muito, com muito cuidado, ele ia trabalhando com os pais. A maneira de educar, de proceder com os filhos. E
As mães também com os Acho que por filhos. causa disso, os antigos, antigamente os pais não chegavam nem perto. Exatamente. Meu pai nunca pegou o Tinha filho esse no colo. mela-mela, né? Não tinha, não Eu tinha. não sei o que é dar um abraço no meu pai. Nem eu. também não. Obrigada desse Meu jeito. pai nunca pegou. A minha mãe, antes dela desencarnar, eu tive esse contato, mas não tinha isso. Não tinha. Eles tinham assim uma distância, um respeito. assim, Respeito, com a gente. exatamente. Mas Era eles tinham, hierarquia. Pai e mãe lá em cima, filho era lá embaixo. Exatamente. mas tinha aquele, né, aquele amor, tudo, mas não tinha esse negócio, essa pegação, né, Mas de nem ficar. assim, claro que tinha amor, mas nem, Não é, nem mas as não tinha. manifestações de amor Não. também não tinha. E também não tinha esse negócio de ficar pegando, abraçando, igual Hoje hoje, em dia né? beija até na boca. Colo, né? É, quantos pais na beira da escola assim? Era tudo, Beija meu na pai boca. era E isso aí, e as próprias crianças mesmo procuram, não é só os pais, não. Eles. Por quê? Porque está dentro deles também. E hoje eu não vejo assim, os pais conversando com os filhos. Então, eu tenho uma sobrinha neta que é um grude comigo. Isso, mas ela sempre gostava de sentar no colo do pai, do primo, do tio. Aí teve um dia que ela foi sentar no colo do Kleber, o Kleber afastou. Aí ela, por quê? Aí eu expliquei para ela. Aí eu vi que a mãe não estava conversando, eu conversei com ela. Eu falei, por isso, nunca mais. Você tem que ter todo o respeito com o seu corpo. Olha, o que você acabou de falar é a explicação que vem na próxima palavra aqui. Olha que interessante. E surge neles, de inopino, ou seja, do nada, quase sempre as inclinações descontroladas, nos caprichos com que se mostra, exigindo especial atenção de pai ou mãe, a revelarem de modo claro para que rumo se lhes dirige os laços mais fortes. Exatamente o que você acabou de falar. Não é assim, é algo que não é pensado, mas vem aquela energia delas, das crianças, que não entende, que tem que ser refreada de alguma forma. Perfeito o que você falou. Assim, eu vi assim, não era uma obrigação minha fazer isso. Mas devido à ligação que eu tenho com ela, tudo, e a liberdade que o pai e a mãe me dão de corrigir, eu falei, Perfeito. Geralmente, com muitas exceções, aliás, as filhas se voltam para os pais e os filhos para as mães, patenteando a natureza das ligações havidas em existências passadas e prenunciando a obra de desvinculação que se executará inevitável no futuro próximo. Exatamente, essa desvinculação que tem com o passado, que a gente pode ver isso aí. Então, você tem que desvincular isso para quê? Para o pai seguir em frente, a mãe, os irmãos e os filhos também seguirem. eu estava estudando a evolução da Gênesis, e até os elementos na natureza, eles vinculam e se desvinculam. Sim. Né? Então, nós temos que fazer a mesma coisa. Nós já fizemos isso, né? Lá atrás. Então, hoje tem que fazer com sentimento. Lê para nós agora. Óbvio que nem todos os filhos aparecem no lar categorizados à conta da desvinculação afetiva, porquanto milhões de espíritos no corpo da humanidade tomam a estrutura física no desempenho de encargos simples ou complexos, valendo-se da colaboração dos pais, à maneira de amigos que se entreajudam nas faixas da confiança, da afinidade recíproca. Aí, o que você entendeu desse parágrafo? Interessante isso aí. Assim, que nem todos os filhos vêm justamente com essa ligação que é necessária, mas que também precisa ser desvinculada, né? Mas que tem aí a colaboração dos pais para que isso ocorra. Exatamente. Seria isso? Desempenho de encargos simples ou complexos. Colaboração dos pais, a maneira de amigos que se entreajudam, exatamente. Eu tenho um exemplo para isso. Posso? Pode. Lá no livro dos Mensageiros, a Dona Isabel, já leram? O lar dela, as meninas são amigas de outras eras que reencarnam para ajudar ela. E tem um que é um espírito inferior. Então, todas ali ajudam esse menino. Mas ela conversa com as filhas, pequenas ainda, como se fossem amigas, antigas. Eu lembro. E o menino não, o menino já é uma Ele pessoa não aceita. diferente. Ela já conversa com ele de forma diferente. Por isso os lares, nem, você falou de família espiritual, mas nem sempre, né? Sempre chega alguém, aquela família, junto alguém que chega necessitando de ajuda,
para evoluir, para acertar, mesmo às vezes não tendo débito entre eles, mas às vezes são aquelas São as ovelhas negras, né? dito, né, negro, mas é que vem exatamente lá no mundo espiritual, nós já vimos essas reencarnações que vem o casamento perfeito. Eu não preciso mais reencarnar, nem ela, mas vamos pegar isso aqui para ajudá-los, para que nós possamos ajudá-lo a desenvolver. Porque se você for analisar bem, a gente vem, né, naquela família, naquele lar, mas para que a gente se ajude a evoluir. E evolução é libertação, Sim. né? Então, por isso que nós estamos, olha, gente, é viver um dia de cada vez e trabalhar em nós. Viu? O trabalho é interno de cada um de nós. Enquanto nós somos vivos, que nem que está com 100 anos, é trabalho de modificar, de ver não os outros, nós. A única bagagem que nós vamos levar. É a única. Chegamos sem nada e vamos voltar sem nada, materialmente. Mas precisamos trabalhar. E a gente só descobre isso porque a gente começa a estudar na doutrina. E essa desvirtuação é engraçado porque tem duas fases, né? Tem a fase que você vive com a família dos teus pais e tem a fase da família que você forma, né? Então são outras pessoas. Enquanto você está vivendo com teu pai, tua mãe, teus irmãos, de repente você Se desvincula deles. desvincula, você casa e você vai ter vinculações com teu marido, teus filhos. A mesma coisa, teus filhos depois vão se vincular a outros. Nem essa E também essa- não fazem, né? É, São Em casa, fases ainda continua ali todo que a mundo gente junto, tem, né? misturado. várias verdade. Qualquer coisa tá que a gente correndo tem pra que casa de mãe, pra aceitar. casa. É complexo, a nossa vida é complexa, mas é boa, porque é desses embates do dia a dia que a gente vai valorizando muitas coisas que você não valorizava antes e hoje a gente valoriza, né? Então, amizade, né? Perdão, tolerância, então essas coisas, tudo isso, Só dos pais, né, que a gente teve. A gente estava falando que eles não tinham essa demonstração de afeto, de carinho. Então, não é, de repente, não é porque eles eram ruins. de modo algum, né? de modo algum. Minha mãe Essa questão influenciou da comigo, porque moral a filha que meu pai mais gostava era eu, e eu nunca percebi isso. e das nossas ligações. É desse jeito. Eu nunca percebi. E minha mãe falava, a filha que ele mais gostava é você. Eu falava para ela, foi isso depois que ele desencarnou. Ela falou para mim, eu era a filha que ele mais gostava. Eu falei, eu nunca percebi isso. Nunca percebi. Demonstrava. Não demonstrava de jeito nenhum. Mas antigamente os pais da gente, né, foi criado de por mania Também, né? exatamente. Também, e aí, como eles também não tinham demonstração de amor, de carinho, eles também não tinham como demonstrar, né? Então, É isso aí. né? Continua, esse parágrafo agora é fantástico. Vamos lá. Referimos-nos, porém, ao lar como pouso de desligamento, porque na Terra as relações entre pais e filhos, e consequentemente as relações de ordem familiar, constituem clima ideal para a libertação de quantos se Jungiram, uniram. entre si, de modo inconveniente, nos desregramentos emotivos em nome do amor. Veja bem, gente, então é quase que uma norma, viu? Os regramentos sexuais do passado unidos na família, pelo que está dizendo aqui. Quase temos algum tipo de coisa do passado, de alguma coisa que veio. Do passado Veio para ser exatamente na convivência, ser dominados e seguir adiante. Muito legal isso aqui, Ou gente. seja, nós já estamos aqui passeando, né? Muitos pensam que nós estamos só passeio, né? Mas como o Chico mesmo diz, né? Aqui não é mar de rosas, não. É verdade. E também, de um modo geral, também, a gente está conseguindo fazer, né? Porque são poucos casos, não são poucos, mas são poucos casos diante de todas as famílias do mundo. Exato. Então, o pessoal está conseguindo. Ah, mas é que eu falo, muita coisa boa está ocorrendo. Só que as pessoas não divulgam, não sabem, mas não, vai por cada um de nós. Faz um retrocesso da nossa vida de 20 anos atrás, só 20, não precisa ir lá na infância, não. Quanta coisa que nós já melhoramos. Todos nós aqui. É o que eu estou falando. Então, só isso aí. Vamos voltar, você vê o quanto se melhorou. Vamos voltar para ver o quanto melhorou. Então, tudo isso é evolução, gente. Então não é evolução, a gente faz evolução do mundo, hein? É evolução minha, nossa, de cada um de nós. Minha, tua, dela. Que vai fazer o mundo. Exatamente, é.
Só que as coisas assim, não são aclaradas perante todo mundo, mas dentro de nós já sabemos. Porque a gente tem aquele pensamento assim, o mundo vai evoluir. A gente quer pensar grande, mas na verdade são pequenas evoluções que vai se juntando. Gente, mas o que eu estou falando, se cada um de nós podemos fazer essa comparação, não precisa ser grande coisa não, milimétrica alguma coisa que nós já mudamos, é excelente. Aí você está falando da energia de 1 milhão de espíritos e multidão, é o padrão vibratório. Como criamos o padrão vibratório? Exatamente, nós melhorando os pensamentos, né? Vem pensamento ruim? Vem. A balança, né? As areias do oceano são formadas de grãozinho. Grãozinho. Então, a gente vai vendo no final, o bom melhorou. Opa, evoluiu um pouquinho então, já consegui dominar aquilo ali, coisas boas. Mesmo que eu tenha pensado errado, natural. Quem segura o pensamento? Não tem como. O pensamento, quando se forma desejo, aí é complicado. Aí começa a cobrança. Agora, pensar sem desejar, intencionar, é uma coisa. Intencionou e desejou, aí complicou. Aí a responsabilidade aumenta e muito. Onde estiver seu tesouro, lá está o seu coração, né? Exatamente. E também, antes da gente entender, né, da gente entrar na doutrina para saber, né, Cleide? A gente pensava que tinha que melhorar o exterior, né? Todo mundo pensa que por que a pessoa não melhora, né? A gente pensava que tinha que melhorar os outros, melhorar o exterior. Aquela pessoa é ruim daquele jeito, por que será? Não muda. Então, Nossa, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Isso é normal, né? não é? Mas depois que a gente começou a estudar o espiritismo e ver, quem tem que mudar não é as pessoas, não é a gente. Somos nós mesmos, né? Porque quando a gente muda, até o modo de você ver as pessoas modifica. É o que você falou, você vai ter que entender, não vai condenar tanto, porque talvez a gente, numa situação anterior, faria a mesma coisa, ou pior, ou fizemos. Uma coisa que a gente aprende também é ficar de boca calada, né? Não reagir. Nossa, a melhor coisa que É aquilo ali, o silêncio também é uma prece. A paz. Mas ué. Porque às vezes o silêncio desarma muitas brigas pelo seu silêncio. Bizarro, deixa a pessoa sem graça. Acabou. Como a gente fala, mas não arruma problema no fim do ano. Não arruma problema no fim do ano, não. Deixa pra lá. Continua, Elisângela. É assim que a sabedoria da natureza faculta o reencontro sob as teias da parentela de quantos se desvairaram em outro tempo, nos desmandos de ordem sexual, reencontro esse que persiste em condições mais íntimas e mais profundas, até que os companheiros do pretérito, reencarnados na posição de filhos, atinjam a juventude na existência nova, elegendo novos parceiros para a sua vida afetiva, ante a presença ou a supervisão dos pais ou de familiares outros, nem sempre satisfeitos ou tranquilos com as escolhas que são obrigados a assistir ou a aprovar pela força das circunstâncias. Tem uma palavra aqui fantástica, uma frase. Elegendo novos parceiros para a sua vida afetiva. Ou seja, desvinculando do passado, quebrando o relacionamento de pai incestuoso, que possa ter havido em outras encarnações, né? Não é incestuoso nessa, para não ser incestuoso nessa, trazendo de lá, quebra esse vínculo, desvincula-se e começa uma nova história. E quantas coisas que os pais que não deixam filhos casar, mãe que não deixa filho e tal, tá aquele ciúme doentio e tal, não deixa. O que é? É o passado falando forte. Olha, gente, eu achei fantástico isso aí. Tá pegando a polêmica. É por isso que sogra não gosta de nora. Sogro. E sogro não gosta de genro. Tá levando a minha filhinha, tomando minha filhinha. Levando a mãe, levando o meu menino. Cresceu, veio e pegou. A gente fala, só esperou criar. Mas isso aqui, aí que vocês vão ver a necessidade da desvinculação. Desvinculando mesmo do passado, que é tudo de ordem sexual mesmo, que uniu esses apegos, né?
o exemplo que você deu foi muito interessante, que siga-se a vida. E olha que gostoso a gente saber disso, né? Eu que ainda tenho filho que ainda vai passar por isso. Ué, mas então, se de repente eu tô sentindo ciúme, mas por que essa mulher tá levando o filho embora? Tem que frear o negócio, porque tá certo, é esse. E essa a desvinculação mais dura que vai existir também, essa. É você soltar os filhos. E a gente também cria os filhos pro mundo, né, Patinho? Não, mas isso eu tenho plena consciência. Exatamente. Pais que sofrem na entrega das jovens que o lar lhes confiou Aí. aos companheiros que as requisitam para os mistérios do casamento, quase sempre estão renunciando à companhia de antigas afeições que eles mesmos no passado mal conduziam, ao passo que as mães experimentam análogo fenômeno de dilaceração psíquica em se separando de filhos que lhes recordam, embora inconscientemente, as ligações empolgantes ou menos felizes de tempos que já se foram. É isso aí. É isso, ciúme de pai e mãe explicado. Acabou de estar falando tudo, não precisa nem... Então, essa é a maior desvinculação que existe. E a gente ainda vê essas situações. Tem exemplo na família. Tem uma cunhada, o filho dela está com 58 anos já. Aquele menino, toda namorada que ele arrumou, contestava. Ai, não fazia ele terminar. Ele teve muito, acho que umas 5 ou 6. Quando estava para casar, não casava, não dava, porque a mãe não ficava. Hoje ele está com quase 60 anos sozinho. Ele é filho único, quer dizer, os pais vão morrer, ele vai ficar sozinho. Porque nessa idade, quem vai querer? Mas que tem sempre um chinelo velho com o pé cansado. A não ser, mas daí ele já vai estar um solteirão. Cheio de mania, né? Mas às vezes acha alguma tampinha. A vida é esperança. Mas é um caso, gente. A gente está rindo, mas é um caso sério, né? A gente tem que... É o que você falou, os filhos têm que seguir a vida. Por mais que a gente sofra, tem que seguir adiante. Não, e muitas vezes uma mãe dessa desencarna e continua lá. Continua. Pior é isso. Esse é um grande problema. Fica colada, não segue em frente. Porque o egoísmo é tão grande que Fica perturbando ainda a vida. E às vezes ela desencarna e não deixa o filho casar também. E fica lá. Filhos também. Eu também conheço um senhor, já passou dos 60 e poucos, que nunca conseguiu viver a vida dele, porque ele achava que ele tinha que ficar ali cuidando da mãe, cuidando do pai, cuidando dos irmãos problemáticos, ele não conseguia desenrolar a vida dele. Toda mulher que ele arrumava não aguentava, porque ele não tinha a vida dele. Ele não desvinculou, né? Ele não desvinculava, ele queria lá arrumar, ajudar o sobrinho, ajudar o irmão, ajudar a mãe. Não, mas a mãe está sozinha, não, mas não sei o quê. Também tem esse lado, né? Porque a pessoa pensa em desvincular, é separar. Não, é desvincular dessa coisa doentia. O pai vai deixar, vai continuar pai, deixa seguir. Vai precisar o pai, vai amar o pai, a mãe, do mesmo jeito, mas siga-se a vida. Senão não tem como. Complicado. Vamos lá. E por meio das lutas e adeuses em família, como a criação de núcleos diferentes na parentela, pela transferência habitual dos filhos, seja as noras e genros, ou a tarefa e experiências diversas das deles, os pais, sempre que respeitem as necessidades e resoluções dos seus rebentos, alcançam a vitória sobre si mesmos, no rumo da própria emancipação da imortalidade. Solta, meu filho, vamos embora. Volta a vida. Siga. Mas vem até para eles. Não, porque senão, até psicologicamente, vão ficar amarrados em você. Vão ser filhos que não têm vontade própria, não sabe viver, não sabe nada. Sempre o papai e a mamãe tem que resolver. E vamos falar a verdade, filhos só crescem depois que sai de perto de pai. Não tenha dúvida. É desse jeito. Você está falando, mas é isso que eu falo para minha irmã, sabe? Eu tenho 3 irmãos que solteiros, no caso. E agora, depois que meu pai partiu, eles estão sofrendo nada mais. Aí eu falo, por que estão sofrendo agora, depois de velho, desse jeito? Porque eles eram tão apegados no meu pai, que era tudo que meu pai resolvia, e agora eles estão sem... Esse é o grande problema. Não é? O pai torna-se o procurador dos filhos, só ele não resolve nada.
errado. Tudo era atrás dele, tudo era o pai que resolvia. E agora? Deixa eu ler um textinho para a gente terminar aqui. Ó. Se te vês num momento assim, na posição de quem pode libertar associados de ideal e de afinidade, não hesites no bem por fazer. Aqueles que anseiam por independência e mudança, depois de te compartilharem a vida, são pedintes de tranquilidade e renovação. Chegam, cresceram, está pronto para a vida. Vão dar cabeçada? Ou não? Nossos filhos são espíritos, né? Eles sabem disso. Não precisam tanto do teu ouro e da assistência, nome e prestígio. Rogo-te, acima de tudo, escoras de tolerância e bondade, a fim de que possam deixar, sem que o espinheiro da mágoa te nasça no coração. Ó, para os pais, isso aqui nós somos pais, né? Medita naqueles que um dia igualmente largaste para tomar embarcações outras. Nós largamos nossos pais para seguir nossa vida também, né? Diferente do navio em que se te localizava na área doméstica, de modo a te fazeres ao mar profundo e vasto da experiência terrestre. É lógico. Tira as amarras e vamos seguir. Familiares que te amavam à presença e amigos que te disputavam a companhia se viram, de instante para outro, apartados de ti, por efeito de tuas próprias deliberações. Quantos amigos nossos, amigos que eram que de repente desvinculam e seguem a vida, continua, desvincula aquela coisa junto que tinha que ser junto. A fraternidade existe, mas a convivência não existe, mas não tem necessidade mais daquela coisa doentia. E principalmente depois que a gente vem para a doutrina, né? Exatamente, exatamente. É. Assim nos expressamos porque frequentemente a harmonia na desvinculação depende daqueles que já amadureceram na vida física, aos quais se pede amparo e segurança, auxílio e aprovação. Essa frase agora é para te guardar. Se alguém ao teu lado te solicita o cancelamento de compromissos e deveres assumidos para contigo, concede a paz a quem necessita de paz, a fim de atender a impositivos da vida em outros setores da evolução. Realmente, desejas que os descendentes se garantam para a felicidade? Não queres que os filhos bem-amados atravessem tribulações e enganos que te amarguraram a infância e a juventude? É normal, isso aqui é o melhor para os filhos. Habitua-te a desaprovar as resoluções de amigos que se afastam para caminhos que já sabem de estarem encharcados de lágrimas. Nem concordas em que os entes queridos venham transitar por estradas que já trilhaste entre pedras e aflições. A gente nem quer. Entretanto, por mais que doa ao coração, muitos daqueles que mais amamos chegaram à Terra exatamente para isso, para passar por aquilo que precisa passar, para aprender, para crescer. Nossa, de onde você tirou esse texto? Muito bom isso aqui. E outra coisa, a gente pode passar todos nós pelo mesmo caminho de pedra, mas a minha experiência É uma, a sua é outra. todos. Então, às vezes é necessário que todos Nem passemos lembro. para cada um tirar as suas Própria impressões e conclusão. conclusões. Muito interessante. Diante dos companheiros que diante dos companheiros que se te distanciam da convivência ou de que dizem adeus para te reencontrares mais tarde em outros e novos níveis no espaço e tempo, não lastimes e nem condenes. Saiu, foi embora. Foi. O famoso foi bom enquanto durou. Foi bom quanto durou. Bendize e auxilia sempre os que partem ou se te separam da estrada no dia a dia, esperam de ti, sobretudo o patrocínio do amor e o refúgio da bênção. Esse texto saiu do livro Na Era do Espírito, de Chico e Herculano Pires, Espírito Diverso. Esse texto é de lá. Capítulo 3 do livro Na Era do Espírito. Mas tem uma coisa. Eu, por exemplo, estou quietinho, pergunto. Acontece o seguinte, às vezes é uma coisa que eu quero perguntar, achando que ela vai pensar que eu estou falando uma coisa. Fizeram uma pergunta aí. Ela Também é em casa. E não existia até nós chegar aqui. Eu estou pensando agora o que Herculano Pires. Espírito Diverso. É do Chico. Eu não percebi. Não, porque geralmente a pessoa casou com católico.
Então fica aquele desencontro, não só católico, como Outras religiões, né? fica aquele desencontro, porque o espírito, ele vai estudando, ele vai evoluindo. É nesse ponto que eu estava perguntando. Porque eu já ouvi várias pessoas dizer: a pessoa que tem uma mediunidade muito aflorada é muito difícil ser entendida. É muito difícil de conviver. Mas é o que ela respondeu, né? Tem que educar a mediunidade. Educação da mediunidade. Então, gente, a gente pensa da descirculação de um ângulo, e aqui a gente abriu, é o núcleo familiar mesmo ali. Muito bom mesmo. Muito interessante. Qual que chama o livro, né? É Na Era do Espírito. É Chico Xavier e Culano Pires. Cabelo tão pequenininho, né? Deu pano para manga, deu 1 hora de... Muito pequenininho, mas... É para debate, Você olha aqui, eu já tinha lido esse livro aqui 300 vezes. Sabe como é que faz? Se você Capítulo pega esse 3, livro para ler vai. sozinho em casa, você não tem essas mesmas conclusões. Você só lendo, sem ouvir a coisa, é difícil você guardar. Ele pesquisou, focado aqui no estudo. No estudo. A espiritualidade auxilia ele. Mas lógico. E às vezes a gente está lendo assim, para conhecer a obra, não é Aliás, mesmo o objetivo. Não. A maioria dos livros espíritas, né? Toda vez que eu leio um livro, depois eu faço um estudo do livro, é outra visão, é outro Totalmente diferente. estudo de livro espírita. Eu acho que, mesmo que eu já tenha lido 3, 4 Principalmente vezes, Emmanuel, que fala muito poético, né? Não, ele é fantástico. Nossa, Emmanuel... Aqui, falei, eu vou pesquisar o que é arte. Ainda bem que você pesquisou. Eu esqueci depois de ir lá olhar. Ok, gente? Então, vamos encerrar. Próxima semana, nós estaremos aqui. Vamos falar na próxima semana sobre as aversões. Olha, Emmanuel está pegando pesado. Vai complicar mais um pouquinho. Mas nós vamos destrinchar isso aí. Então, Elisângela, encerra para nós. Então, vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui essa tarde. Vamos pedir à espiritualidade que fluidifique a água que vamos beber, colocando nela todos os remédios necessários para a nossa cura. Vamos receber também neste momento essas energias salutares que a espiritualidade preparou aqui para a gente, neste ambiente. Que ela nos fortaleça, nos ilumine e nos encha de luz, para que nós possamos levar essa luz até os nossos lares, até as pessoas que nós encontrarmos na nossa caminhada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação. Livrai-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja. Que assim seja. Tchau, pessoal.